primeiro ano? Preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é decomposição. Composição e decomposição, tá certo? Então, mas antes de iniciar a aula, eu quero agradecer a presença da intérprete de Libras, que está deixando a minha aula mais acessível, tá? Com ela, essa aula vai conseguir chegar até os meus alunos surdos. Muito obrigada, Midian, por deixar a minha aula mais acessível. A Midian está aqui no cantinho esquerdo da sua tela, tá certo? Mas tem uma outra pessoa também que sempre está aqui comigo. É a professora Iris. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josiane. Olá, crianças. Professora Josiane, eu tenho um problema seríssimo, que é de trocar o nome das pessoas. A senhora já percebeu isso? Percebi, algumas vezes. Eu troco os nomes dos intérpretes. Mas acontecia isso também na minha sala de aula. E eu acho que hoje eu troquei o nome de Midian por Miriam. Se foi, ó, desculpa. Mas aí as crianças perceberam, tá certo? Que uma letrinha trocada já modifica o nome. Olha aí, aprendeu um pouquinho de português também. E já que a professora Iris falou que está no chat, eu quero lembrar você que existem 3 maneiras de assistir essa aula, tá? Através da TV Nova Nordeste, no canal 22.2, através do chat, que é onde a professora Iris se encontra nesse momento, e através do nosso canal do YouTube, o Educa Recife. Para poder assistir essa aula através do chat, você precisa pedir ao adulto que está cuidando de você nesse momento para direcionar a câmera do celular para um desses QR Code que está na tela. Depois, com o aplicativo já no aparelho, você vai precisar de um login e de uma senha. Quem é aluno, o login é o número da matrícula e a senha, a data de nascimento. Para quem é professor, o login é o CPF e a senha é a data de nascimento também, tá? E fica por dentro, tá? Já ia dizer outra coisa, mas fica por dentro que as nossas aulas começam a partir das 7h30 até as 8h30 e é reprisada das 14 às 15 horas e à noite também, tanto na TV quanto no aplicativo, tá? E aí, antes de iniciar a aula e dizer o que iremos aprender hoje, eu quero mandar um beijo bem grande para a professora Ivanilda. Eu falei com ela ontem, ela mandou uma mensagem, disse que sempre assistia às aulas da TV. Então, obrigada, professora Ivanilda, por sempre assistir com seus alunos a aula da TV. E quero dizer que você é uma excelente professora, tá? Acompanhei a sua turma, quero mandar um beijão para a professora Ivanilda e para todos os profissionais da escola Monsenhor Viana, tá certo? Um cheiro bem grande para vocês. E agora vamos para a aula. Na aula de hoje, iremos aprender diversas formas de decompor o mesmo número. Você sabia que a gente não só precisa decompor o número com unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante? Para vocês que são pequenininhos, eu sempre tenho trabalhado só unidade e dezena, tá? Mas saibam que existe a centena, tá? Depois vem a unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Mas vocês que são pequenininhos, a gente só está na unidade e na dezena, tá? Então, a gente decompõe, geralmente a gente faz a decomposição em unidades, dezenas, centenas, mas quando eu estava estudando este conteúdo para trazer para vocês, até eu descobri, tá? Porque a gente estuda, aprende, passa para vocês e aprende com vocês também. Eu descobri que existem outras formas de se decompor o mesmo número, não necessariamente em unidade, dezena e centena, ou seja, só... Por exemplo, eu tenho um número, eu vou mostrar um exemplo, né, para ficar mais fácil. Para formar números, tá, podemos adicionar parcelas de diferentes valores. É isso que eu quero dizer. Então, a gente pode decompor, tá, um número com parcelas de diferentes valores, desde que você faça a decomposição daquele número ali. E aí tem um exemplo, o número 34. Vou mostrar a primeira forma que a gente pode decompor o número 34. Olha aí, ó. Eu posso decompor 30 mais 4, certo? E aí, ó, eu trouxe aqui as minhas fichas sobrepostas, pode abrir aí a imagem, colocar na mesa, por isso que eu estou com elas aqui, ó. Unidade, dezena e centena, mas a gente não vai utilizar centena, só unidades e dezenas. E aí, fichas sobrepostas para facilitar na decomposição.
Qual foi a primeira decomposição que eu fiz? Do número 34. Então, aqui eu tenho o número 34, certo? Aqui ele está todo composto, né? Quando a gente decompõe, é a mesma coisa que pegar esse número e colocar em pedacinhos. Então, a primeira maneira que eu mostrei no slide foi 30, olha aqui a dezena, tá? Mais 4, aí aqui, ó, 30 mais 4, a primeira forma de decompor. E quando eu ponho aqui em cima, ó, aí o número está na composição. Se eu faço assim, ele está em decomposição. Então, 30 mais 4. Essa foi a primeira maneira que eu mostrei no slide. Vamos ver a segunda maneira. Eu também posso colocar 10, certo? Mais, aí eu vou utilizar essa outra daqui, tá? 24. Se eu colocar 10 mais 24, eu também estou decompondo, porque se eu juntar, se eu fizer a soma, eu vou descobrir que 34, isso mesmo, professora Iris, que vai dar... Eu sabia disso também, professora. Pois é, eu aprendi quando estava pesquisando no site da nova escola, tá certo? E isso, depois eu me lembrei que existem outros assuntos que vocês vão aprender quando tiverem maiores, né, no primeiro ano, segundo ano do fundamental. Vocês vão passar pelo Fundamental 2 e pelo ensino médio. E aí, no ensino médio, vocês vão utilizar muito esse conteúdo, porque vocês vão precisar fazer MMC, MDC, e aí vai precisar decompor o número. E aí, não necessariamente vai precisar fazer a decomposição entre unidade, dezena, centena, como eu fiz aqui, tá? Eu botei o 30 mais 4, que é a primeira forma que a gente faz, tá? Que a gente aprende com mais facilidade. Mas a gente pode decompor de outras maneiras, né? Como eu estou mostrando para vocês. Então, 10 e mais 24, eu também, quando eu somar, vou ter o número 34. E outra forma, eu poderia colocar, ó, 10. Eu não tenho tantas fichas suficientes, mas aí eu poderia colocar aqui, ó. Vou botar aqui com outras cores, ó. 10 mais 10. Aí aqui eu vou pegar 10. Aqui mais 10. Mais 4. Mais 4, olha aí, uma outra maneira. Também aqui eu tenho o número 34. 10 mais 10 mais 10 mais 4. Eu também estou formando, né? Se eu juntar tudinho, eu vou formar o número 34. Então, 3 maneiras diferentes. Essas foram as que eu trouxe, mas também você pode também decompor utilizando outros números. Poderia não ser o 10, poderia ser outro, e somando desde que no final, quando você juntasse, quando fosse compor esse número, ele desse o total de 34, tá certo? Aí você pode ir descobrindo outras maneiras. Mas isso eu só trouxe também para conhecimento e a gente, né, vai trabalhar um pouquinho aqui no slide sobre isso. Mas o foco, né, como vocês são pequenininhos, vocês aprendem logo a decompor dessa maneira, da primeira maneira que eu mostrei, ó. É aqui, ó, 30 mais 4. Aí aqui, ó, 30, né, a dezena e aqui a unidade, certo? Ô, professora Josi, só para ilustrar. Quando a gente usa aquele material dourado que a senhora sempre traz, aí vai ser 3 barrinhas e 4 cubinhos, não é isso? Isso mesmo, perfeito, professora Iris, que hoje eu nem trouxe ele. Poderia até ter trazido, mas porque toda sempre vez, a senhora, né, traz, eu sempre traz. Trago. Aí quer dizer, mas foi só porque, como sempre traz, a gente traz a memória e a criança na escola tem acesso a esse material, isso não é mesmo, isso? vocês têm acesso, a professora de vocês também tem acesso, é um material que é de fácil acesso, que todas as escolas têm, então fica fácil. Então, sempre manuseando esse material, sempre utilizando, fazendo, entendendo que a gente pode compor, decompor o número, então vai ficando fácil. Vai chegar uma hora que você nem vai precisar do material dourado, você já vai fazer aqui, ó, só de cabeça. Por isso que a gente também utiliza o cálculo mental. Também é uma forma, você pode decompor só no pensamento, né? Por isso que o nome é cálculo mental. Você pensa no cálculo e depois escreve, né? Então, agora é a sua vez que está aí em casa de fazer as atividades que eu vou trazer aqui agora, tá? Eu botei hora do jogo para ficar mais divertido. E como é que a gente vai fazer esse jogo? A gente vai ter que selecionar em cada coluna os números que podem ser utilizados como decomposição do valor em destaque.
Eita, professora Josiane, agora me pegou. Calma. Olha aí, eu vou fazer assim, vou fazer aqui na mesa, abre aí a tela, por favor. Vou botar outro número aqui na mesa. Por exemplo, eu vou botar aqui o número 12, certo? Aqui eu tenho o número 34, que a gente até já trabalhou ele, e aí a gente vai marcar formas que a gente pode utilizar, que a gente pode marcar para decompor o número 34. Então, você vai observar o número que está no centro, tá? Da tabela, olha, o conteúdo que a gente já aprendeu. Tabela, que é uma tabela, tá? Com 3 colunas, tá? E 3 linhas, certo? Então, aí você vai olhar o número que está no centro, que é o número 34, e ver que formas eu posso decompor esse número 34. Eu trouxe algumas, talvez as formas que eu mostrar aqui não seja que você pensou em casa, mas aí você pega o caderno e escreve o número e diz, eu posso decompor assim, assim, assim. Deixa eu ver se a professora Josiane botou essas alternativas ou não, tá? A gente já vai marcar já na tabelinha. Mas antes disso, eu vou fazer um outro exemplo aqui na mesa. Tem o número 12. Aqui ele está, né, todo juntinho. Então, a decomposição é separar em pedacinhos, né? A gente vai juntar pedacinhos que formem aquele número. E aqui ele está composto. Então, como é que eu vou decompor o número 12? Professora Josi, uma dúvida. Pode repetir o número? Pode repetir, sim. Pode, né? Pode repetir. Então, aqui eu tenho o número 12. Eu posso decompor esse número assim, ó, 10 mais 2, que é a forma mais fácil, né, que a gente já faz logo que de cara, né, dezena e unidade. E se eu junto, fica 12. Fica 12. Por isso que a gente chama de fichas sobrepostas, tá vendo? Porque a gente põe uma por cima da outra, sobrepõe uma sobre a outra, e aí a gente descobre que é a junção, tá vendo? Do número 10 mais 2, que formou o número 12. Mas se eu quiser, eu posso decompor de uma outra maneira. Eu poderia decompor aqui, ó. 8. Mais 4. Mais 4. Boa, professora Iris. Olha aí, a professora Iris já me deu outra, ó. 8 mais 4. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Uma maneira, decompôs o número 12. 8 mais 4. Eu também poderia usar como eu ia fazer antes, né? E a professora Iris me deu uma dica. 8 mais 2. Deixa eu ver se eu tenho outro 2 aqui. Não tenho nas fichas, mas eu tenho aqui no coisinho. Mais 8 mais 2 mais 2. Também vou ter o número 12. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, professora, gostei desse jogo, porque além de decompor, eu ainda vou aprender a somar. Isso mesmo. Porque eu posso botar 6 mais 6, 12. 12. 4 mais 4 mais 4, 12, né? 12. Olha aí que legal. Olha aí, você está decompondo o número e, ao mesmo tempo, aprendendo que você decompôs aquele número, mas você tem que saber que, no final, quando você juntar aqueles pedacinhos, ele tem que formar o número inicial, que no caso aqui foi o número 12. Obrigada aí, professora Iris, pela dica. Então, vamos lá, olha para aí, que a nossa aula passa rápido. Quando a gente mostra exemplos na mesa, aí é fácil, né? Então, como é? Eu posso decompor esse número 34 de que maneira? Vamos lá. A maneira que eu trouxe, ó, 10 mais 10 mais 10, que já vai 30. Mais 2, 32, mais 2, 34. Foi a primeira maneira que foi da decomposição do número 34, certo? Será que existiria outra maneira? Existiria. Existe, sim. Pode dizer uma, professora Iris? Pode dizer. 15 mais 15, 30. 30. 30 mais 2, 32. 32 mais 2, 34. Ou 34. 34. Olha aí, uma outra maneira. A professora Iris encontrou. Também poderíamos utilizar, ó, 20 mais 10, que já vai 30, mais 2, 32, com mais 2, 34. Amei esse jogo, E você também ainda pode encontrar em casa, testar os seus conhecimentos. Vamos ver quem é que consegue decompor mais rápido o número e brincar com os seus primos, com a sua família, entendeu? Deixa eu ver, olha aí, eu vou mostrar outra maneira. 10, a gente já falou sobre ela aqui, ó. Mais 30, 32, 34. Olha aí. E aí eu mostro aqui, ó.
10 mais 20 mais 2 mais 2, que dá o total de 34. O número composto é 34 e aqui eu fiz a decomposição do número 34, tá certo? Você percebeu, e aí, percebeu que podemos decompor um número de diferentes maneiras? Deu para perceber, né? A gente já fez na mesa, já fez aqui nos slides, não é mesmo? Então, o que você acha de completar as decomposições usando apenas números do quadro? Agora é outra brincadeira, tá? Aqui eu tenho um quadro e aí eu quero que você complete as decomposições. Ó, aqui, ó, 34. Eu já comecei com 10. Eu posso escolher outros números aqui para marcar aqui. Agora, quando eu fiz, eu esqueci de riscar os números para botar ali. Vou avançar um pouquinho, porque a hora da gente já está chegando ao fim, tá certo? Olha aí, ó, 10 mais 20 mais 4, que dá o total de 34. Aí na letra B tem o número 45, então seria 20 mais 20 mais 5. Teria outra maneira? Teria, porque na decomposição a gente já viu que pode decompor em outros pedacinhos. 66, 10 mais 20. 30. Isso mesmo, mais 30, 60. Mais 30, 60. Obrigada, professora Iris. Mais o 6, 66. E aí, relembrando, né? A gente deu só uma introdução, a gente ainda vai trabalhar mais decomposição. Veja que essa já é a segunda aula do Aprender Sempre do Caderno 3, que a gente está trabalhando o tema decomposição, tá? Composição e decomposição. Então, relembrando, o que foi que aprendemos? Compartilhamos diversas estratégias de decomposição. A gente viu várias maneiras de decompor o mesmo número. E podemos perceber, descobrimos que para decompor o número, podemos combinar a soma de diferentes valores, certo? E a professora Iris também trouxe outras ideias de decomposição, fez aqui junto comigo e percebeu o quanto é legal. E aí você pode brincar com os seus amiguinhos, com os seus primos em casa dessa maneira. Então, qual é o desafio? Com a ajuda de um adulto, decomponha o número abaixo no seu caderno. Qual é o número que está aí? O número 25. Veja aí, descubra diversas maneiras de decompor o mesmo número, lembrando que a soma dos valores no final tem que dar 25, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero agradecer a professora Iris que me ajudou aqui, tá certo? Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josiane. E que bom que você também estava aí e aprendeu, porque eu aprendi muito. Espero que você, traga para a vida aí, porque, como ela disse, vai levar até o resto, né? Hoje a gente ainda usa, né? Somos professores e ainda usamos. E a gente começa assim, de pequenininho, né? Presta bastante atenção. Beijo no coração e até a próxima aula. Até a próxima aula.